bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Eu fiquei um tempo sem postar, mas fiquem tranquilos porque as postagens continuam, a nossa imersão não para. Se trata de um estudo contínuo e para mim é um grande prazer. Mas realmente o ano começou com uma enorme correria, são muitos projetos, muito sentido, mas eu nunca deixo de estar nesse projeto, que é nosso. Eu, nas minhas mídias sociais, coloco artigos, coloco citações no Instagram, no Facebook, e fico me preparando o tempo todo para trazer novas obras e conhecimento para essa nossa imersão. Hoje eu tenho o grande prazer em trazer um livro incrível, é uma realidade de um autor que nós já conhecemos aqui no projeto, que é o Dr. Cláudio Garcia Pintos, A Família e a Terceira Idade. É esse livro. É incrível essa obra, mesmo, de um assunto muito importante, já há muito tempo, e agora ainda mais, né? Esse livro, ele traz orientações psicogerontológicas. Ele é da editora Paulinas, de 1997, a tradução. E o título original dessa obra é La Família del Anciano Também Necessita de Sentido. Editora São Paulo, 1993. Foi original lançado em Buenos Aires, na Argentina. Bom, essa obra, ela se divide em 4 capítulos, sendo o primeiro a família, que vai abordar temas como a família, o ciclo vital da família, a família do idoso, os sistemas familiares, sendo este aprofundado em um primeiro momento nos sistemas familiares maduros, abordando a família normal e posteriormente os sistemas familiares imaturos, que vai nos trazer temas como a separação da pessoa idosa, a separação dos outros, família tipo clã, família abandonadora, família distante e família superprotetora. Já no segundo capítulo, o autor nos traz a OPF, que é a Orientação Psicogerontológica Familiar, que vai nos trazer de uma maneira muito profunda, abordando temas como a orientação psicogerontológica familiar, a tarefa, programa FANES, tempo, lugar, função real, sobre a entrevista da OPF, primeiro momento do orientando, segundo momento do orientador, terceiro momento da orientação propriamente dita, e sobre o orientador, a OPF e sistemas familiares, o caso Alba. Esse livro traz vários casos para que a gente possa estar refletindo e tendo uma maior compreensão nessa reflexão que o autor nos traz. No terceiro capítulo é sobre um caso peculiar da relação filial, onde o autor ele nos traz a compreensão de temas como a ilusão dos pais vivos, a situação, a denúncia, e aqui ele se aprofunda em temas como pai e filho solteiro, pai e filho casado sem filhos e pai e filho casado com filhos e sobre a ilusão dos pais vivos. Já no quarto capítulo, o autor traz suas reflexões finais e nos faz refletir sobre o idoso e sua família em busca de sentido, fazendo considerações a respeito de 4 noções que constituem a funcionalidade do conceito, a saber o que se pode fazer, critério da praticidade. Em um primeiro assunto ele vai trazer respeitando sua estrutura, no segundo tema ele vai trazer orientar os recursos sistêmicos, no terceiro ele vai trazer solução ou melhora, já no quarto ele traz a situação do idoso, e o autor também discorre sobre cada um deles de uma maneira profunda para nos trazer compreensão. O processo de envelhecimento, já entrando na obra propriamente dita, para que a gente possa ter só uma noção da carga de conhecimento que essa obra nos traz, o processo de envelhecimento sempre foi motivo de preocupação para as pessoas, mesmo nas épocas e nas culturas em que se reverenciava o idoso.
a velhice era vista como uma instância conflitiva em razão da proximidade do fim da vida. Também é verdade que o ser humano sempre se interessou por esse tema, e ao abrir qualquer texto sobre o assunto, é possível lembrar alguma frase de Platão, de Sêneca ou de outros filósofos, com referência a diversas interpretações relacionadas com a velhice. E durante muitos anos tentou-se abordar a questão a partir de uma perspectiva médica. O quadro biofisiológico ele delegou à medicina, apoiada especialmente na química, a tarefa de dar respostas a essa situação, explicando-a, prevenindo-a, curando-a ou revertendo com algum método de rejuvenescimento a tão ansiada fonte de juventude, motivo de tantas lendas, mitos e aventuras pseudocientíficas. E apesar do avanço do pensamento universal sobre a questão, ainda é possível hoje se deparar com visões de perspectivas reducionistas que pretendem explicar e interpretar o envelhecimento como um mero processo biológico, fisiológico ou químico. E aí me faz lembrar aquela reflexão de Viktor Frankl. Ele está numa aula de, se eu não me engano, histórico-cultural, ele traz em suas obras, em que o professor diz que a vida é simplesmente um processo de combustão e oxidação, né? Aqui nos faz refletir isso. E não obstante, já em 1928, na Universidade de Harvard, e em 1939, com Max Borger, na Alemanha, buscava-se incorporar profissionais não médicos em investigações sobre o processo de envelhecimento, tratando de superar essa atitude monodisciplinar. E mais recentemente, Munix, em 1966, já define o conceito de psicogerontologia. E essa frase, essa especialidade, para mim, é totalmente nova, eu ainda não tinha ouvido falar dela. Por isso que é tão importante essa nossa imersão, descobrindo essas obras que abordam com tamanha profundidade e nos traz tanto conhecimento. Como um ramo aplicado da psicologia do desenvolvimento, enquanto Tibbets, em 1960, e Strebe e Orbach, em 1967, definem a gerontologia social como campo organizado de conhecimentos orientados para os aspectos da conduta do indivíduo ao envelhecer. A velhice, ao envelhecimento como fenômeno da sociedade e as relações existentes entre ambos. Olha que importante é essa obra, como ela nos traz um grande conhecimento nesse tema que é de extrema importância. E aí no final, eu quero trazer aqui um trecho do livro que é bem importante, que nos faz refletir. O idoso e sua família em busca de sentido. A ideia fundamental dessas reflexões consiste em definir, descrever e delimitar o conhecimento da orientação psicogerontológica familiar, em seus aspectos teóricos e dinâmicos. Trata-se de uma operacionalização conceitual, uma redução do nível de abstração teórica a fim de descobrir sua praticidade e ao mesmo tempo em que a diferencia da psicoterapia familiar, módulo assistencial com objetivos, expectativas, técnicas e dinâmicas diferentes. Evitar essa operacionalidade nos leva a considerá-la em termos meramente abstratos, a partir de uma visão teoricista que nos indica unicamente o que deve ser um trabalho de orientação familiar a partir de enunciados teóricos de pretendida validade universal e que muitas vezes parecem desconhecer a realidade concreta, vivencial, existencial do orientando, seja um indivíduo ou um grupo. Partindo da experiência cotidiana com os sistemas familiares e com a sua dinâmica em relação à vida, a situação ao pensar e ao sentido da velhice, o autor propõe uma visão prática que nos permite vislumbrar em cada caso
aquilo que se pode fazer com cada família, respeitando sua estrutura e aproveitando essa mesma peculiaridade do sistema, orientando recursos na direção eficaz da solução ou da melhora da situação do idoso. Olha que importante esse livro. O deve ser se manterá como um parâmetro necessário e inquestionável, mas destinado a ser vazio. Sem uma aplicação prática, coerente e efetiva em cada caso, o autor diz não poder ficar somente com a teoria, porque não faria mais que arquetipar as situações dos outros, abordando-as então como se todas fossem iguais. Desse modo, mais do que reconhecer o que acontece com esse sistema, simplesmente reproduziria a priorística ou preconceituosamente seu esquema teórico na trama vincular que significa essa família em particular. E vejam que ele nos traz esse conhecimento e traz uma crítica séria, nos mostrando que nós devemos seguir em frente, nos aprofundarmos mais e ver essa situação, abordar esse assunto, entender o que é o ancião, o que é a terceira idade, o que é o sujeito que está nessa fase da vida. E o autor continua dizendo que assim descobrimos, em muitos casos, em que se busca orientação familiar, se perde de vista a peculiaridade do conjunto e da situação vivenciada. Desse modo, é visto ser imprescindível para o processo. Sem família, não haverá orientação familiar. É só relativamente tomada em conta porque o orientador não trabalha com essa família completa, mas com uma família que ele crê possuir dentro dos seus esquemas teóricos. E muitos orientadores familiares parecem trabalhar com somente uma família, mesmo quando orientam muitas, porque abordam todos os casos da mesma forma. Olha só como é importante refletir sobre isso. E é aqui onde ele vai nos falar o que se pode fazer, critério da praticidade. Respeitando sua estrutura, ele vai se aprofundar nesse assunto. Orientar os recursos sistêmicos é outra parte que ele também traz profundidade. Solução e melhora, ele também vai entrar com muita propriedade nesse assunto. Situação do idoso, e o autor discorre ainda sobre cada um deles de uma maneira muito estruturada e que nos traz muito conteúdo para que a gente possa refletir e compreender com mais profundidade esse tema. E aqui eu quero finalizar com uma reflexão que a obra nos traz em seu bojo. A prática da psicologia é uma arte em que as atitudes intuitivas contam muito. Por mais que isto não agrade aqueles que creem não haver outra ciência psicológica do que a que é acessível ou mensurável. Como? Vamos refletir, vamos pensar, vamos nos dar o direito de adquirir essa obra. Ela não é fácil de ser adquirida. Você vai encontrar em sebos ou no original em espanhol. Mas vale a pena todo o trabalho em buscar e adquirir essa obra. Tem psicólogos que a usam ainda no dia a dia como um guia para esses atendimentos e é muito importante para essa nossa imersão. Quero desejar um ótimo final de semana a todos, uma maravilhosa semana que está por vir e nos vemos aqui em um próximo vídeo. Grande abraço a todos.